Você confiou, acreditou e esteve presente quando ninguém mais estava. Mas de repente tudo mudou. A frieza com que te traíram foi como uma faca gelada cravada nas costas, silenciosa e covarde. E o mais doloroso, não foi o que fizeram, foi a forma como fizeram, sem arrependimento, sem olhar para trás. Talvez você esteja agora tentando entender o que fez de errado, se perguntando como alguém que dizia se importar conseguiu agir com tanta indiferença. O vazio que ficou é barulhento e a raiva silenciosa que cresce dentro de você te deixa preso entre o desejo de vingança e a tentativa de seguir em frente. Mas e se eu te disser que existe uma forma de vencer isso com elegância, força e frieza estratégica? Esse vídeo não é sobre se vingar com gritos ou se rebaixar tentando provar algo. É sobre como virar o jogo sem precisar jogar o mesmo jogo sujo. É sobre fazer quem te traiu provar do próprio veneno, apenas vivendo de um jeito que ninguém esperava, em paz, no controle, por cima. Se você já foi traído com frieza, esse vídeo é o que você precisa agora. Curta, compartilhe com quem precisa ouvir isso, comente aqui sua experiência e se inscreva no canal. Tem um conteúdo exclusivo esperando por você no comentário fixado. Agora, prepare-se, porque quando você entende seu valor, o mundo volta a girar a seu favor. O silêncio ensurdecedor. Ele chegou em casa depois de um dia difícil, coração apertado, ainda tentando entender onde foi que se perdeu. Olhou o celular. Nenhuma mensagem. Nenhuma tentativa de explicação, só o silêncio. Um silêncio que grita mais alto que qualquer discussão, mais cruel que qualquer xingamento. Era o silêncio de quem traiu e agora finge que nada aconteceu. Mas também era o começo de algo maior, o começo da sua virada. É nesse momento que muitos se desesperam, tentam correr atrás, explicar, pedir para ser ouvido. Mas você precisa entender uma coisa: quando alguém te trai com frieza, o que mais machuca essa pessoa não é seu grito, é sua ausência. Quando você some, sem drama, sem discurso, sem precisar provar nada, o vazio que você deixa ecoa mais alto do que qualquer tentativa de vingança. O silêncio, quando é escolha e não submissão, se transforma em um golpe de mestre, porque enquanto o outro espera que você reaja, chore e implore, você escolhe não entregar sua dor de bandeja. E essa postura é desconcertante, mexe com o ego. Faz quem te traiu começar a se perguntar: será que ele não sente nada? Será que ele já esqueceu? E é aí que o jogo muda, porque você não está ali mendigando atenção, você está construindo respeito. Sua ausência deixa perguntas no ar, gera incômodo, vira presença mesmo quando você não diz uma palavra. E a beleza disso é que você não precisa fazer nada além de seguir. Ficar em silêncio, sim, mas com propósito, com foco. Epicteto dizia: se alguém te faz mal, a verdadeira punição é viver com esse caráter. E a sua resposta é exatamente essa: não responder. Porque quando você se cala com dignidade, o outro se afoga nas próprias escolhas. Esse silêncio não é fraqueza, é força, é estratégia, é o início da cura. E quando você entende o poder de se retirar sem alarde, você entende que o respeito que você busca começa por aquilo que você decide não tolerar mais. E tudo isso leva naturalmente a uma reviravolta inevitável. O momento em que o desprezo que você recebeu começa a voltar. E dessa vez, vem com juros. Vamos falar disso agora. Você já reparou como quem te tratou com frieza um dia volta com aquele olhar perdido, como se tivesse esquecido tudo o que fez? Como se nada tivesse acontecido. Primeiro te ignoram, te diminuem, te traem. E depois voltam sorrindo, tentando puxar assunto, dizendo que sentem saudade. Mas não se engane, isso não é amor. Isso é arrependimento disfarçado de carinho. É desespero por perceber que perdeu algo raro. Dói, né?
Dói lembrar de como você se entregou inteiro, de como acreditou que ali havia verdade. Dói lembrar do dia em que percebeu que enquanto você fazia planos, o outro fazia mentiras. Mas existe uma dor ainda maior, e dessa vez não é sua, é dele. A dor de perceber que o que ele jogou fora agora faz falta. E essa dor, meu amigo, ela vem com força. Porque quando você some, quando você muda, quando você não atende mais, não se explica, não corre atrás, o impacto é real. O desprezo volta como um soco invisível, e o que antes era indiferença vira desespero. A ficha cai tarde, mas ela cai. E aí, aquele que parecia estar por cima começa a sentir o gosto amargo do próprio veneno, o da rejeição. E sabe o que é mais cruel? Ele esperava que você estivesse no chão, esperando uma chance, se arrastando por atenção. Mas não. Você levantou, ficou frio, cresceu. E quando ele tentou voltar, já não encontrou o mesmo. Encontrou alguém melhor, mais forte. Alguém que agora é inalcançável. Isso fere mais do que qualquer vingança. Tem gente que só valoriza depois que perde. Mas quando perde você, não é qualquer perda. É um vazio que ninguém mais preenche. É uma dor que não tem cura. Porque quem um dia teve você inteiro e traiu, agora precisa aprender a viver com a ausência da sua presença. E essa transformação é o que começa a te tornar inatingível. A frieza agora não é mais da dor, é da maturidade. E é isso que vamos ver no próximo tópico. Como essa calma se transforma na sua arma mais poderosa. A frieza estratégica. Depois que o desprezo volta para quem o lançou, algo começa a mudar dentro de você. Já não existe mais a urgência de provar nada. O choro seca, a saudade perde o sentido e o coração começa a entender que se proteger também é um ato de amor. É aí que a frieza entra, mas não aquela que destrói, a que te reconstrói. A frieza que não grita, não esbraveja, só observa e age quando necessário. Você começa a perceber que quanto mais calmo está, mais o outro se contorce. Aquela pessoa que te traiu espera a tua reação, espera teu escândalo, espera que você se descontrole. Mas não, você apenas respira fundo e segue. E esse silêncio, essa compostura, essa frieza, são como lâminas invisíveis cortando onde mais dói, no orgulho de quem te subestimou. Enquanto o mundo espera que você exploda, você escolhe dominar, não pela fraqueza de quem aceita tudo, mas pela força de quem escolhe o que merece atenção. Você deixa de correr atrás e passa a andar firme, com passos que dizem mais do que qualquer discurso. Quem te traiu começa a sentir medo, não da sua raiva, mas da sua paz. É nesse momento que você entende. Manter a calma não é ignorar o que sente, é entender o que você vale, é ter controle suficiente para não reagir por impulso, porque a reação imediata é previsível. Mas a calma é perigosa. Ela mostra que você não precisa de ninguém para se manter de pé. Ela prova que você superou. E isso é o que mais assusta quem tentou te destruir. Agora, quem antes te via como frágil, enxerga alguém que renasceu mais forte, não frio por vingança, mas por sabedoria. Porque você aprendeu que proteger sua paz é mais valioso do que provar qualquer ponto. E esse novo você já não é mais alcançável por quem te perdeu. E essa frieza, essa calma que assusta, ela começa a criar um reflexo nos outros. Uma consequência inevitável. E isso nos leva ao próximo ponto onde o jogo vira de vez. E quem jogou sujo começa finalmente a pagar o preço. O efeito espelho. Você já se perguntou o que acontece dentro da mente de alguém que te traiu quando percebe que você simplesmente não voltou, que não implorou, não reagiu, não caiu no jogo? É curioso pensar como o silêncio, que parecia fraqueza, se transforma em um espelho cruel. Porque cedo ou tarde o traidor é obrigado a olhar para si mesmo.
e o reflexo não é bonito. No início, eles parecem bem, felizes, aliviados, talvez, como se tivessem feito a melhor escolha. Mas o tempo revela tudo. E é aí que a dúvida começa a roer. Será que você se importava mesmo? Será que já te perdeu por completo? O que você está fazendo agora? Com quem está? Está feliz? E por que está tão calado? Essas perguntas viram fantasmas e não há como fugir deles. Enquanto você segue sua vida, reconstruindo sua paz, quem te traiu começa a viver com os próprios demônios. E cada gesto que antes foi arrogante, agora se volta contra ele como um lembrete. Você destruiu o que não sabia o quanto valia. O veneno que te deram agora está sendo servido em doses diárias, mas do lado de lá. O mais curioso é que esse processo é silencioso. Você não vê, não escuta, mas acontece. A vida se encarrega de ensinar da forma mais justa, deixando que o outro sinta na pele tudo aquilo que um dia te fez sentir. Só que agora não tem mais você para confortar. Não tem mais colo, nem perdão fácil, só o eco das próprias escolhas. E o que te resta? Apenas observar, à distância, sem raiva, sem sede de revanche. Porque o verdadeiro poder está em não precisar sujar as mãos, está em deixar o tempo agir enquanto você continua crescendo. E quanto mais alto você vai, menor o outro se sente. Essa é a beleza da justiça silenciosa. Aquela que vem sem aviso, sem barulho, mas chega certeira, e enquanto o outro se afoga no veneno que espalhou, você já está em outra frequência. Agora, a sua ausência virou lembrança. E isso machuca mais do que qualquer confronto. Mas o mais impressionante ainda está por vir, quando o seu afastamento se transforma em presença constante na mente de quem te feriu. É sobre isso que vamos falar a seguir. É estranho como algumas ausências não somem, elas ficam, pesam, marcam. No começo, parece que tudo vai seguir normalmente. A rotina continua, as mensagens cessam e a vida dá a falsa impressão de que nada mudou. Mas aos poucos, a ausência vai ocupando espaço. Onde antes havia companhia, agora existe silêncio. E onde havia confiança, sobrou o vazio. E então vem o incômodo, o cheiro do perfume que ainda está em alguma peça esquecida, uma música que toca de repente, uma frase que ecoa do nada. Pequenos gatilhos que lembram de alguém que não está mais ali. É nesse ponto que se percebe que o que foi perdido era maior do que se imaginava, porque a ausência que parecia alívio se transforma em fantasma, presente, constante, impossível de ignorar. A ausência verdadeira não é aquela que simplesmente some, é a que deixa um impacto, é a que se manifesta nas pequenas coisas, nas comparações inevitáveis, em tudo que vem depois. Porque quando se perde alguém valioso, a presença continua, não nos lugares, mas nas memórias, e isso não tem como apagar. Mas há algo ainda mais forte nisso tudo. É o fato de que essa ausência foi uma escolha, uma decisão baseada no valor próprio. Não se trata de se afastar por orgulho, mas por dignidade, por entender que ficar onde não há respeito é o mesmo que aceitar ser diminuído. E quem tem amor próprio não implora por migalhas emocionais. Essa dor que no início parecia insuportável começa a dar lugar a uma nova força, a força de saber que foi capaz de ir embora, de não aceitar menos do que merece, de se reconstruir em silêncio. A ausência, antes sofrimento, vira símbolo de força. E é nessa transformação que está o verdadeiro renascimento. Não é o outro que perdeu alguém qualquer, perdeu alguém que teve coragem de se retirar. E essa coragem permanece viva na lembrança, porque quando uma ausência é firme, ela vira a lembrança mais barulhenta de todas. Agora imagine o impacto de continuar crescendo sem fazer alarde. Imagine o poder de deixar que o sucesso, não a mágoa, fale por você. Esse é o próximo passo na sua jornada.
Não existe resposta mais poderosa do que o silêncio seguido de evolução. A dor, quando canalizada do jeito certo, vira combustível. E não há nada mais impactante do que ver alguém florescer no exato lugar onde esperavam que ele desmoronasse. Essa é a vingança mais elegante, aquela que não precisa de barulho nem de explicações, apenas acontece e fala por si. Muita gente gasta energia tentando provar algo para quem não soube enxergar seu valor. Tenta esfregar conquistas, exibir mudanças, mas o verdadeiro impacto está no contrário. Seguir em frente sem avisar, crescer em silêncio, conquistar sem postar, mudar sem precisar convencer ninguém, porque quem causou a dor sempre estará observando, mesmo que em segredo. E quanto mais natural o progresso, mais cruel ele se torna para quem não acreditou. Porque não se trata apenas de sucesso financeiro ou status. Se trata de estabilidade emocional, paz, autonomia, aquele brilho nos olhos que vem de quem venceu a própria dor. É isso que incomoda, é isso que mostra que a perda foi grande, irrecuperável. Enquanto o outro espera a tua queda, você está lá, construindo, cuidando de si, aprendendo a amar sua própria companhia. E quando se reencontram, porque a vida sempre dá um jeito, ele já não encontra mais a mesma pessoa. Não encontra mais aquela fragilidade, aquela disposição em perdoar o imperdoável. O que vê agora é maturidade, distância e uma frieza que não machuca, apenas encerra. Essa transformação não exige palco, não precisa de plateia. Quem te feriu, inevitavelmente vai saber e vai sentir. E o que vai doer não é o que você conquistou, mas o fato de não poder mais participar disso. Estar do lado de fora, olhando alguém crescer, é uma punição que o ego não suporta. E o melhor disso tudo é que não há esforço em ferir. Porque quem de fato venceu não precisa fazer isso. Viver bem é o suficiente. Ser feliz sem depender de ninguém é a resposta mais direta e definitiva que existe. E nesse momento, o jogo vira de vez. Mas existe um ponto essencial que amarra tudo isso. O valor de nunca implorar por respeito. Porque é aí que mora a liberdade. Vamos falar sobre isso agora. Nada é mais doloroso do que se sentir invisível para alguém que era tudo. E no desespero de manter aquilo que está desmoronando, muitos acabam se perdendo. Se humilham, pedem explicações, imploram por respostas. E é nesse ponto que a dignidade começa a sangrar. A ferida não é só causada pelo outro, é alimentada cada vez que se aceita menos do que merece. Respeito não se exige, muito menos se implora. Ele se percebe, está nos gestos, na presença, na forma como te tratam mesmo quando você não está no seu melhor. E se ele falta, é um sinal claro, não de que você vale pouco, mas de que está no lugar errado. Porque onde há respeito, não há dúvidas. Onde há consideração, não há silêncio cruel. A verdade é que ninguém se levanta de verdade enquanto estiver ajoelhado diante da rejeição. O auto-resgate começa no momento em que se escolhe levantar a cabeça, mesmo com o coração em pedaços. Quando se decide que a própria paz vale mais do que qualquer migalha emocional. Quando se entende que não é possível obrigar ninguém a te valorizar, mas é possível sair da mesa onde o respeito não é servido. É nesse ponto que tudo muda. Quando, em vez de buscar aprovação, a pessoa começa a construir autoestima. Não aquela forçada, mascarada de orgulho, mas a verdadeira, que nasce da consciência de quem se é. E essa mudança assusta. Porque quem antes se alimentava do seu desequilíbrio, agora percebe que perdeu o controle. E mais, perdeu alguém que jamais deveria ter sido tratado como opção. A emoção que vem disso é ambígua. É dor misturada com alívio. É tristeza por ter acreditado, mas alívio por ter acordado. E essa mistura, apesar de intensa, se transforma em força, em clareza, em decisão. Não é mais sobre o outro. Nunca foi. Sempre foi sobre você.
sobre a coragem de parar de mendigar o que deveria ser básico e de assumir de uma vez por todas que a única pessoa que pode te resgatar é você. E agora que tudo isso está claro, só resta uma coisa: transformar toda essa dor em impulso para uma nova vida. Uma vida de respeito, alto valor e paz. Bom, talvez tudo isso que foi dito aqui tenha tocado mais fundo do que você esperava. Talvez, em silêncio, você esteja agora segurando a dor de tudo que viveu calado, de tudo que engoliu, do que suportou achando que era amor, achando que era fase, achando que ia mudar. Mas agora você sabe, não era sobre você ser bom demais, era sobre o outro nunca ter estado à sua altura. Essa é a hora de tomar de volta o que é seu valor, seu tempo, sua paz. Chega de se diminuir para caber no mundo de quem não consegue enxergar além do próprio ego. Quem te traiu, te perdeu. E quem te perdeu vai sentir cada dia mais a ausência de tudo que você entregou de coração. Você não precisa de vingança, precisa de evolução. A verdadeira virada acontece quando você escolhe se levantar não com raiva, mas com clareza. Quando decide não carregar mais o peso do que não era seu. Porque a sua história não termina onde te feriram. Ela começa no exato momento em que você decide que merece mais. Comente aqui embaixo: hoje eu escolho meu valor. Escreva isso, declare isso, porque a partir do momento em que você escreve, você começa a viver essa escolha. Você é importante, você é forte, você não está sozinho, e tudo que foi dito aqui foi para te lembrar disso. E nunca se esqueça, às vezes, o maior ato de força é simplesmente seguir em silêncio, firme, enquanto o mundo espera que você desmorone. Obrigado por ter assistido até aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, assista o que está aparecendo agora no card. Ele vai te guiar ainda mais nessa jornada. E não deixe de acessar o conteúdo exclusivo que deixamos nos comentários fixados. Vai mudar sua forma de enxergar as relações e principalmente a si mesmo.